Todas as pessoas são filhas de Deus? Bom, esse ensinamento é um conceito que já faz parte da cultura popular. A ideia é que todas as pessoas, sejam elas boas ou sejam elas ruins, são filhas do Altíssimo. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que todos, sem exceção, fazem parte dessa grande família celestial? Bom, já vai deixando seu like, fica até o final do vídeo, porque hoje você vai descobrir que mentiram para você. Seja muito bem-vindo aos estúdios Mídia Digital. Eu sou Flávio Menezes e você está nos bastidores da existência. Existe uma diversidade incrível de ensinamentos que afirmam que todas as pessoas são filhas de Deus. E essa é uma ideia que tem cativado milhares de pessoas. Mas será que isso é mesmo verdade? O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, a resposta curta e grossa da Bíblia a essa pergunta é não. Aí você pode dizer, como assim, Flávio? Como assim? Existem pessoas que não são filhas de Deus? Calma. Vamos nos desesperar com calma. Eu sei que você não é Alice no País das Maravilhas, mas se você me acompanhar no raciocínio, eu vou lhe mostrar até onde dá a toca do coelho. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que existe uma grande diferença entre aquilo que a Bíblia nos ensina e o que nós podemos chamar de cristianismo cultural. O que é o cristianismo cultural? O cristianismo cultural ocorre quando os conceitos cristãos são inseridos dentro da cultura popular. Só que eles têm o seu significado expandido, a tal ponto que a definição original dada pela Bíblia a eles se perde. Em termos mais simples, as pessoas passam a usar os conceitos bíblicos fora da definição que a Bíblia dá a eles. Ou seja, nosso vocabulário passa a ser o mesmo, mas o nosso dicionário é diferente. As palavras são as mesmas, mas a definição, o significado é totalmente distinto. Tendo isso em vista, hoje você vai entender que foi exatamente isso que aconteceu com o ensinamento bíblico que as pessoas são filhas de Deus. Você vai perceber como isso caiu na cultura popular e teve o seu significado totalmente mudado. Pois bem, vamos retornar à fonte. A Bíblia nos diz, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Isso significa que todas as pessoas são criaturas de Deus, porque a nossa origem ela está em um ato criador do Senhor. Mas o Novo Testamento vai nos dizer que existe um caminho através do qual podemos nos tornar filhos de Deus. A pergunta é, como? A resposta está lá no Evangelho de João. A Bíblia vai nos dizer, no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12, o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Dentro do nosso assunto, esse texto ele é um divisor de águas. Por quê? Porque ele esclarece que para nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos aceitar a Jesus. E olhe a palavra que a Bíblia usa, ser feitos filhos de Deus. Ora, se vamos nos tornar, se vamos ser feitos filhos de Deus, é porque antes nós não éramos. Tá? E para você entender a força dessa palavra no Novo Testamento, você precisa compreender que no Antigo Testamento, apenas os reis de Israel, vindo da linhagem de Davi, os anjos e a nação de Israel como um todo, eram chamados de filhos de Deus. Ou seja, não existia no pensamento do Antigo Testamento a ideia de ser filho no sentido pessoal, de entender que Deus poderia ser o meu pai. A ideia era mais coletiva. Então, quando Jesus ele vem e nos apresenta a Deus como Pai,
e nos mostra que existe um caminho para que possamos nos tornar filhos, ele é totalmente original. Porque quando Jesus diz que Deus ele pode ser o nosso Pai, é num sentido pessoal. É ter Deus como um meu Pai. E a Bíblia ela é tão interessante quando ela aborda esse tema, que tem uma passagem do Novo Testamento que vai dizer que quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito, né, através do Espírito Santo, ele clama Abba, Pai. E poderia ser traduzido como paizinho ou papai. Então, essa ideia que surge no Novo Testamento por intermédio de Jesus é totalmente original, tá? Então, o que você precisa entender hoje é que existe uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filha de Deus. Para nos tornarmos filhos de Deus, existe um passo a ser dado, que seria aceitar a Jesus. Hoje eu não vou entrar no mérito do que significa aceitar a Jesus, porque isso é um assunto tão complexo que dá tema para um próximo vídeo. Mas entenda essa diferença. Criatura é uma coisa, filho é outra. Ninguém nasce filho, nos tornamos filhos de Deus por intermédio de Jesus. Talvez a parte que mais vai lhe chocar nesse vídeo é saber que quando nos tornamos filhos de Deus, passamos a ser filhos adotados. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Nós somos filhos por adoção. A Bíblia vai nos dizer isso no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Ela diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe, nós não somos filhos de Deus no sentido que nascemos do Senhor, nascemos do Altíssimo. Nós somos filhos por adoção. Entenda que o Senhor de todo o universo olhou para o mundo, viu entre as suas muitas criaturas o ser humano e nos escolheu nos adotar como filhos. Nisto nós vemos o quanto que Deus nos ama. Por isso que a Bíblia diz que em amor ele nos adotou como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Todos são filhos de Deus? A resposta é não. Ah, isso não é preconceito? Não, porque é uma escolha. Deus ele pavimentou o caminho. Segue quem quer. Sabe, Jesus ele não discrimina ninguém, mas ele não se impõe a ninguém também. Então, aceita ele aquele que escolher. Até porque se tornar filho de Deus também traz consequências. Não pense que a vida é um morango. Não pense que tudo é flores. Existem responsabilidades em ser filho também. E a mais simples de todas é obedecer. Sabe, ter Deus como Pai significa que Ele tem o direito de nos dizer a maneira certa através da qual nós devemos viver. E muitas vezes, aquilo que Deus quer para as nossas vidas vai entrar diretamente em conflito com a sua vontade. Nós vemos isso na oração de Jesus. Lembra? Ele estava orando porque ele iria ser crucificado. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a sua. Bom, nós conhecemos o final da história. Jesus foi para a cruz. Então, na maioria das vezes, a vontade de Deus entra em conflito com a nossa vontade. Então isso tem que ser uma escolha. Escolhe quem quer. É adotado quem quer. É o velho e bom livre arbítrio. Para finalizar esse vídeo, lembre-se que diante de tudo que foi exposto, qualquer religião, seja ela qual for, pode te dar um Deus. Mas apenas o Evangelho pode te dar um Pai. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva em nosso canal, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos, nos dê essa força, sabe? Deixe o seu like, ative o sininho para notificações. Se você é essa pessoa que gosta de pensar fora da caixa,
compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos segue também no Instagram. Sabe, de coração eu agradeço a você que nos acompanhou até o final desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!